Olá, bom dia. Vamos refletir hoje, meditar aqui na palavra de Deus em 2 Tessalonicenses, capítulo, capítulo 3, a partir do versículo 1, 3, 1 de 2 Tessalonicenses, está escrito o seguinte: Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Finalmente, Paulo aqui está no último capítulo dessa epístola, né? Trazendo as últimas recomendações, depois de falar sobre a vida cristã, doutrinas, perseguição, sofrimento, aparecimento do anticristo, a vinda do Senhor Jesus, a glorificação do crente. Aí ele diz, olha, finalmente vamos terminar aqui, mas com um pedido. Orai por nós. Paulo, que era um pregador do evangelho, missionário, levando essa mensagem ao mundo inteiro daquela época, ele sabia da necessidade da igreja estar orando por ele, estar clamando a Deus por ele. E ele faz aqui 2 pedidos gerais, e um pedido particular. Ele faz 2 pedidos. Primeiro, para que a palavra do Senhor se propague, e segundo, que seja glorificada. E o pedido particular, que ele faz aqui, os irmãos oram por ele, para que ele seja livre dos homens perversos e maus. Ele, como um pregador, como um missionário, que ia pelo mundo afora levando a mensagem de salvação, de libertação, ensinando, ele tinha no seu coração o desejo de que essa palavra, ele usa o termo aqui, propagasse, ou avançasse. E provavelmente nesses 2 aqui ele estava pensando ali nos atletas, que corriam. Lá em Coríntios ele falou sobre aqueles que correm no estádio. Então, um atleta, ele tem que esforçar e ser rápido, o mais rápido possível, bater recordes. Então, ele está pensando que essa necessidade que o mundo tinha de ouvir a mensagem do Senhor, de ouvir a pregação do Evangelho, de aprender a respeito das coisas de Deus para serem salvos, para serem transformados. Então, o desejo dele é que isso propagasse, ou com fogo numa mata, propaga rapidamente. E, por exemplo, o fogo tendo vento, ele vai mais rapidamente, propaga mais rapidamente. Então, claro, o vento do Espírito soprando sobre essa mensagem, ela iria avançar no mundo afora. E também que seja glorificada. Provavelmente na questão do atleta, quando ele vencia a corrida, chegava na frente, ele era colocado, como hoje, no pódio, recebia os louros da vitória, recebia recompensas,
por aquela. Então, o desejo dele era que essa palavra, a palavra de Deus, a mensagem apostólica, ela pudesse avançar, né, ir por todas as regiões, todos os lugares, e que ela fosse aceita, né, glorificada aqui, quer dizer, aceita, recebida de bom grado, né, como alguns lugares onde Paulo chegou, a Bíblia diz que a palavra foi recebida de bom grado, quer dizer, com alegria, as pessoas servindo a Deus, louvando a Deus na igreja ali que ele começara, ele levar a palavra. Então, primeira coisa é isso. Isso nós temos a necessidade também de orar por aqueles que vão, missionários, pastores, ou pregadores da palavra de Deus, que levam essa mensagem, precisa das nossas orações, né? Além da gente também tem a responsabilidade de levar essa mensagem, né, de pregar o evangelho de Cristo Jesus, levando essa palavra, né? Mas a as pessoas precisam, né, e Paulo sabia dessa necessidade que ele tinha, porque as lutas, são grandes, as oposições são grandes, as dificuldades são grandes, encontra terras de várias situações, como a parábola do semeador, né, beira do caminho, encontra terreno pedregoso, encontra terrenos, cheio de espinhos e tudo mais, mas também encontra terra fértil, corações abertos para ouvir a palavra de Deus. E o pedido particular que ele tinha é para que sejamos livres, sejamos, no caso ele fala ali, sobre ele, Paulo, o Silas e Timóteo, né, para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Todo lugar que ele chegava encontrava esse tipo de pessoa, né? Perverso, que não recebia a palavra de Deus, não aceitava e, pelo contrário, se levantava contra ele, né? Às vezes com violência, às vezes com, né, atitudes criminosas, e teve lugar que ele mesmo falou que até atrapalhou a pregação do evangelho. Então ele precisava, né, que Deus ajudasse ele nisso aí. E ele acrescenta aqui, porque a fé não é de todos. Como eu disse, encontra muitos terrenos diferentes, ou seja, corações diferentes, corações duros, né? Certa vez Paulo falou que um dos seus discípulos, Demas, né, amou mais esse mundo, né, recebeu a palavra, permaneceu uns tempos, mas com o passar do tempo, seu coração estava voltado mais para as coisas do mundo e ele abandonou então a fé. Então, nem todos que ouvem o evangelho recebem de bom grado. Tem uns que se tornam indiferentes, tem outros que se tornam contrários, tem outros que viram perseguidores e assim por diante, né? Mas tem aqueles também que recebem de bom grado, abre o seu coração, aceita a mensagem do evangelho, aceita a mensagem de salvação, por isso são salvos através da palavra de Deus. Então a gente encontra todo esse tipo, né? E então ele pede oração, tanto para a mensagem do evangelho seja anunciada, várias vezes ele pediu isso, né? E também os apóstolos lá em Jerusalém, Pedro, né, falou com a igreja para que tenhamos ousadia para pregar o evangelho, né, tenhamos condições, capacidade e ânimo para pregar o evangelho. E também ele pede para que Deus os livre desses homens violentos, perversos, que não quer submeter a Cristo Jesus. Oremos. Deus, nosso Pai, oramos esta manhã pelos missionários, pelos pregadores da Tua palavra, por aqueles que saem, sejam em terras longínquas, seja na sua própria comunidade, seja em qualquer lugar, Senhor, mas que levam essa mensagem, que pregam o evangelho, que o Senhor possa dar ânimo, dar condições, dar capacidade, Senhor, para que essas pessoas tenham mais ousadia, e possam ter ânimo
e forças para levar essa mensagem de salvação, livrando também dos homens maus e cruéis, Senhor, dos falsos, mas que o Senhor dirija essas pessoas. Também eu oro por aqueles que têm necessidade nessa manhã, estão doentes, acamados, depressivos, sofrendo. O Senhor estenda as tuas mãos e abençoe, porque todos nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenha um bom dia.